Em suas Bíblias, em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, faremos a leitura do verso de número 17 até o verso de número 24, dando continuidade às exposições neste livro. Gênesis capítulo 14, do verso 17 até o verso de número 24, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, que a Tua palavra ela é aberta, com a finalidade, Pai, de ser exposta diante do Teu povo. Quero Te pedir, Pai, que neste momento o Senhor me use na proclamação da Tua palavra, Pai, e que o Senhor se agrade de me usar poderosamente na explicação, no ensino e na aplicação, Senhor, da Tua palavra. Ó Deus, usa-me, Pai, apesar das minhas debilidades e fraquezas, Senhor, que eu seja um instrumento Teu na proclamação da Tua palavra e que o Teu nome, Senhor, seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Pai, através da pregação da Tua palavra. A Tua palavra que é autoritativa, a Tua palavra, Senhor, que deve ser ouvida com atenção, com amor, com fé, com disposição, Senhor, para viver segundo ela. Ó Deus, mais uma vez eu Te peço, Senhor, usa-me com graça, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na última exposição, meus irmãos, nós vimos o grande servo do Senhor, Abrão, entrando num tipo de guerra, numa batalha grande, em favor daquele que era o seu sobrinho amado, o seu amado sobrinho Ló. E nós vimos, meus irmãos, que Abrão, ele se revelou como um homem de grande coragem. Apesar de, anteriormente, ele ter se revelado como um homem cheio de fraquezas. Nós vimos, quando ele se revelou como um homem que demonstrou pouca fé nas promessas do Senhor e que acabou expondo a sua mulher ao perigo. Que acabou expondo a sua mulher ao perigo de ser machucada, maltratada ou até mesmo abusada quando ele passou ali pelo Egito. Mas aquele homem que revelou aquela fraqueza, aquele homem que revelou certa falta de fé nas promessas do Senhor, foi o mesmo homem que, como vimos, se revelou grandemente corajoso, sem temer a nada e nem a ninguém. Quando ele viu então o seu sobrinho ali em perigo naquele lugar,
ali, na verdade, já aprisionado e tomado por homens maus, pelos reis que foram ali e então o capturaram. Certamente estava ele lá sofrendo e passando por uma situação muito difícil. Então, Abrão, ele tem a notícia de que isto aconteceu. Um homem escapa, corre até a Abrão, o hebreu, e fala, olha, o teu sobrinho, ele está numa situação bem difícil. Abrão, então, não mede esforços. Levanta 318 homens, capazes da sua própria casa, e parte para a batalha. E então nós vimos, meus irmãos, que ele venceu a batalha. Destruiu reis, grandemente poderosos como Quedorlaomer. E matou e destruiu a todos eles. E então conseguiu resgatar o seu amado sobrinho Ló. Nós vimos, meus irmãos, e percebemos nisto que Abrão, ele agora é um homem totalmente diferente do homem que ele fora um dia. Ele tem demonstrado em muitas de suas ações ser um grande homem de fé e um verdadeiro homem de Deus. Então ele toma todos os despojos da guerra e está ali como um homem vitorioso. Poderíamos dizer então que maior que Abrão, naquela ocasião, naquele lugar, na terra que fora prometida por Deus a ele, não havia ninguém maior que Abrão. Ele venceu aos maiores reis. Ele venceu os maiores inimigos do seu povo. Mas então nós nos deparamos com este texto que nós estamos aqui diante agora. Nós veremos, meus irmãos, que apenas aparentemente Abrão era o maior homem daquela época. Porque existia alguém, e existe alguém, que é maior do que ele, e maior do que qualquer homem que habita neste mundo. E foi a este homem que Abrão serviu. Foi este homem que Abrão se prostrou diante dele. A um homem que tipificava e que apontava para alguém que é grandemente excelente, Cristo. Mas, meus irmãos, atentemos para o que nos diz a palavra do nosso Senhor a partir do verso de número 17. O texto nos diz, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então aqui, meus irmãos, nesta porção que nós vamos considerar, nós encontramos dois reis. Um deles é um rei que sobreviveu a toda aquela briga e aquela guerra anterior entre os reis, 4 contra 5. E então este rei, ele sobrevive. E Abrão, então, depois de vencer todo aquele conflito, ele voltando, então, daquela sua peleja, depois de ter lutado grandemente, correu atrás dos homens, agora está retornando. Ele vai, então, se deparar com o rei de Sodoma. Este rei de Sodoma, ele deseja falar algumas coisas para Abrão, como nós veremos um pouco mais à frente. E eles se encontram ali no que o texto vai dizer, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, meus irmãos, esta sessão que nós estamos considerando, que é iniciada no verso número 17, de fato, ela começa com essas palavras acerca deste rei, o rei de Sodoma, indo até Abrão. Mas é interessante, você olha para isto e pensa então, talvez os próximos versos imediatos vão tratar acerca deste rei, né, de Sodoma, que agora está ali falando com Abrão e deseja falar algo para ele. Mas então, versículo de número 18, ele muda de personagem, ele muda de cena. Ele sai e tira os olhos deste rei chamado Sodoma, ou melhor, o rei de Sodoma, e agora ele se volta para um outro homem, que do nada aparece aqui.
Do nada a menção dele é feita nesse texto. E é um homem, meus irmãos, como nos diz o verso de número 18, chamado Melquisedeque. Melquisedeque. E nós poderíamos olhar então para isto e pensar, Melquisedeque, quem é este homem? E meus irmãos, se trata de um homem verdadeiramente misterioso, Melquisedeque. Em nenhuma outra ocasião aqui nós encontramos ele surgindo. Ele surge aqui, simplesmente, nesse texto, em Gênesis. E quem era ele, meus irmãos? O texto nos dirá, Melquisedeque, rei de Salém. Inclusive, meus irmãos, o próprio nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça, ou rei da justiça. É a junção de duas palavras aqui, rei e justiça. E isso é o nome dele. É o rei da justiça, Melquisedeque. E ele, meus irmãos, o texto nos aponta dizendo que ele era o rei de Salém. Salém significa paz. É o que posteriormente, inclusive, vai ser chamado de Jerusalém. Jerusalém, a terra do povo de Deus. E então está aqui, ele era Melquisedeque, que era rei, e era rei desta cidade chamada Salém, que significa paz. E o que foi que este homem fez? Este homem, meus irmãos, ele se volta para Abrão com gratidão. Veja, ele habitava nas terras que Abrão tomou agora e que possuem a ele, que eram dele, sim, por direito. E este homem, ele em gratidão a Abrão, o que é que ele faz? Mesmo sendo ele um rei, ele vai levar para Abrão, o texto diz, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Há pessoas, meus irmãos, que interpretam este verso de formas distintas e olham para isto aqui e pensam uma série de coisas acerca do que significaria esse pão e vinho. Porque, afinal de contas, nós olhamos para o texto e pensamos, pão e vinho? O que é que vem na cabeça imediatamente? Só pode estar falando da ceia. Mas, na verdade, meus irmãos, o que o texto está falando aqui e o que parece ser a interpretação mais natural do texto é que se tratava de uma refeição, de fato. Abrão, ele havia se deslocado de uma distância longa demais caminhando até ali. E então aquele homem, como uma expressão de gratidão, bem como de cuidado para com aquele homem, ele vai providenciar um jantar. E um jantar, meus irmãos, aqui de alta qualidade para aquele homem, para Abrão, que certamente carecia ali de um alimento para suprir as suas necessidades físicas. Então este homem, ele vai servir Abrão desta forma. E realmente, meus irmãos, aqui está uma gratidão, uma forma dele também agradecer a Abrão pelo seu grande feito, pela sua grande demonstração de coragem, encarando tantos reis maus e tão poderosos que estavam ali dominando aquela terra. E mais uma coisa, o texto ainda vai acrescentar uma outra informação, que é muito interessante. O texto nos dirá, meus irmãos, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, ele não era apenas um simples rei de Salém, ele era também sacerdote. Isso significa, meus irmãos, que ele era alguém que estava ali servindo naquela região a Deus através do ofício sacerdotal. Interessante vermos isto aqui. Posteriormente, nós veremos o Senhor estabelecendo e estipulando os sacerdotes, bem como a família de quem virão os sacerdotes, tudo muito bem definido. Mas aqui já há este homem, que nós não sabemos a origem, que do nada surge, assumindo dois ofícios. Quando nós olhamos, então, posteriormente, para a lei do Senhor, explicitamente declarada para o seu povo, nós veremos que o Senhor, ele nunca permite que alguém assuma ofícios assim. Nós veremos Davi, por exemplo, assumindo dois ofícios.
ele era rei e profeta. Mas você não vai encontrar com facilidade ou pessoas surgindo como assumindo os dois ofícios de rei e sacerdote. Você vai ver, por exemplo, casos de homens que tentaram assumir isto e que foram grandemente punidos por isto. Você certamente se lembra de Saul, que sendo rei, tentou assumir o papel dos sacerdotes e o que aconteceu com ele? O reino foi tomado dele. Ou na ocasião em que o rei, também chamado Uzias, revelado lá em Isaías, ele tentou assumir o papel de sacerdote. O que aconteceu com ele? Foi ferido por lepra. O juízo veio sobre ele. Porque o Senhor não queria que alguém que assumisse um ofício, ele assumisse também um outro ali naquele contexto. Isso não poderia acontecer. Mas nós encontramos, meus irmãos, este homem aqui, misterioso, surgindo e assumindo estes dois papéis. O texto também nos aponta uma outra coisa acerca dele. Que este homem, ele certamente era um homem que conhecia o Senhor. Ele provavelmente, meus irmãos, não é da linhagem santa. Nós não vemos o nome dele sendo mencionado em genealogia alguma santa aqui. Talvez um pagão daquelas terras. Mas aqui, chamado para servir ao Senhor, e ele conhece a Deus. E é interessante que aqui, pela primeira vez, vai aparecer um outro nome do Senhor. Um outro título dele. Pela primeira vez, Elion. Quem é este? É o Deus Altíssimo. É o Deus que está sobremodo elevado. Vejam, meus irmãos, é este Deus que Melquisedeque serve. Então ele não é um adorador de falsos deuses. Ele é adorador daquele que é o Deus Altíssimo. E como ficará evidente no versículo de número 22, ele é o Senhor Yahvé, o Deus pactual. Então, meus irmãos, é este Deus que ele serve, e ele estava servindo no meio de povos ímpios, incrédulos, maus, que adoravam a outros deuses. Então, aqui nós já podemos perceber e identificar algumas questões muito importantes acerca de quem é este homem, rei e sacerdote. Ele não era alguém, meus irmãos, que ali estava dobrando os seus joelhos como as pessoas das nações ao seu redor faziam. Ele era alguém que servia a Deus. Isso mostra a quem ele pertence. Todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente mostram a quem pertencem. Aqueles que verdadeiramente pertencem e conhecem o Deus Altíssimo, o Senhor, são aqueles que o servem. Independentemente do contexto em que estão envolvidos, independentemente de quem está cercando a eles. É assim que nós vivemos hoje também. Nós servimos a este Deus Altíssimo, ao Senhor Yahvé, no meio de nações e de pessoas incrédulas e ímpias que não amam e não desejam servir a este Senhor. Mas, meus irmãos, aqui está este homem. Ele é um sacerdote. Ele é uma espécie de mediador. Ele é uma espécie de homem que age do povo, em favor do povo a Deus. Isto é que é um sacerdote. Mas o que acontece aqui então? Este homem, meus irmãos, ele não vai simplesmente agraciar Abrão com o alimento físico para suprir a sua necessidade. Ele é alguém que vai abençoar Abrão, e no aspecto, meus irmãos, grandemente espiritual. É isso que nos diz o versículo de número 19. Abençoou ele a Abrão e disse. Então, olha como este homem, ele se demonstra e se revela aqui como alguém superior. Porque só alguém superior pode abençoar o inferior. É isso que está acontecendo aqui. Ainda que Abrão aparentemente estivesse se revelando como um homem
maior daquele período. Ele não era. Tem alguém que é maior do que ele. E ele é abençoado por este homem, e o texto diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, ele deseja, e as palavras dele é para que Abrão ele seja grandemente abençoado por este Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que é possuidor dos céus e o Deus que é possuidor da terra. Então, é o Senhor que possui tudo. E somente este Deus que possui tudo é que pode abençoar alguém com algo. E Melquisedeque sabe quem é este Senhor. Ele sabe que este é o Deus, Criador de todas as coisas. Não sabemos como ele adquiriu este conhecimento, mas ele sabe quem ele é. Ele criou e ele possui. Tudo a ele pertence. E aqui vemos esse princípio, meus irmãos, tão maravilhoso de abençoar o outro. É interessante, no Nordeste, isso acontece muito. Eu acho que para vocês talvez não muito, mas a gente faz assim. Alguns falam benção mãe ou benção mãe. E então os pais dizem assim: Deus te abençoe, meu filho. Benção pai, Deus te abençoe, meu filho. Com frequência, não sei se vocês lidam com isso, mas quando eu encontro minha mãe, eu falo com ela, eu digo benção mãe. Ela diz, Deus te abençoe. Benção tia, Deus te abençoe. Benção vó, Deus te abençoe. Primeiras palavras que nós trocamos, assim que nós encontramos aos nossos familiares, que de alguma forma são superiores a nós. Nossos pais, superiores a nós, nós inferiores a ele. Nós como que pedimos a bênção. E é como se eles rogassem a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, meu filho. Algo que na minha cultura é muito evidente. E nós desejamos, então, que o Senhor nos abençoe. Não, é a bênção que vem de Deus. E esta é a ideia, né? É que o Senhor te abençoe, meu filho. E é isso que nós encontramos aqui, em certa medida. É Melquisedeque dizendo assim, olha, que Deus te abençoe grandemente, Abrão. Que você seja bendito. Este é o meu desejo. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas vejam, meus irmãos, ele não vai ficar somente com Abrão aqui. Bênçãos voltadas para Abrão. Mas ele vai dizer ainda no versículo de número 20, e bendito seja o Deus Altíssimo. Então ele vai bendizer ao Deus Altíssimo, repetindo aqui mais uma vez este nome de Deus. Com frequência, dando grande ênfase e tentando fazer com que esse Deus Altíssimo, ele seja aquele que seja reconhecido e bendito em tudo. E por que, meus irmãos, ele vai dizer que este Deus é um Deus que deve ser bendito? Porque ele entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele deve ser louvado por isto, porque foi ele quem te entregou os teus adversários. Ele está querendo dizer aqui, olha, Abrão, por mais que você tenha feito uma estratégia boa, tenha se levantado com homens grandemente treinados para a batalha, saiba que não foi na força do seu próprio braço que você venceu. Foi o Senhor que entregou os adversários nas tuas mãos. Por essa razão, ele deve ser bendito. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa que nós devemos fazer em todas as ocasiões da nossa vida. Porque o Senhor a quem nós servimos, o Deus Altíssimo, é o Deus que deve ser bendito e louvado em todas as ocasiões da nossa vida. Nós temos muitas, meus irmãos, e muitas razões para bendizer o Senhor. Aqui, o Senhor deveria ser bendito e louvado pelo livramento, pela vitória na guerra e na batalha. E nós devemos também ser aqueles que devem ter nos lábios não murmuração, não ingratidão,
não a murmuração ao Senhor, descontentamento. Deveríamos bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porque tudo, semelhantemente a Abrão, tudo nós temos não na força do nosso próprio braço, mas porque o Senhor nos dá e nos concede a graça de desfrutarmos. Você bendiz ao Senhor pelo seu trabalho? Pela graça que você tem tido de desfrutar, de ter saúde para trabalhar? Será que você bendiz todo dia o Senhor? Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me concede a graça de poder sair do meu lar hoje para fazer o serviço que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Deveríamos, meus irmãos, louvar a Deus por esta graça bendita que é o trabalho. Você, meu irmão e minha irmã, bendiz ao Senhor pela saúde que o Senhor te concede. Porque o fato de você conseguir se erguer da sua cama, caminhar, e inclusive vir para a casa do Senhor para adorá-lo, é uma grande manifestação da bondade do Senhor em te conceder saúde suficiente para fazer o que você tem feito. Deveríamos bem dizer, inclusive quando a nossa saúde até não está tão boa assim, mas o Senhor ainda tem nos sustentado. Bendito seja Ele por isto. Será que você bendiz ao Senhor pela graça que você tem hoje, marido, e você, mulher, de ter uma esposa ou esposo? Isso é uma grande dádiva do Senhor. O seu esposo tem uma dádiva do Senhor, que é a sua esposa ao seu lado. Presente de Deus para a sua vida. Como deveríamos bendizer ao Senhor por sua graça? Diariamente. Em ter uma auxiliadora ao nosso lado, a mulher em ter um homem sustentando e cuidando dela. Deveríamos expressar gratidão diária ao Senhor por tão grande benefício nas nossas vidas, provisão para nós, nesta nossa caminhada aqui neste mundo. Será que você é alguém que bendiz a Deus pela família que o Senhor te concede? Filhos, dos filhos, netos, bisnetos, muitos. O que é isso senão bondade do Senhor? O que é isso senão graça dele? Será que nós temos agradecido e temos louvado a este nosso Deus por isto que ele tem nos dado? Será que você é alguém que bendiz ao Senhor pela graça que você tem de não só ter essa família física, mas ter a família da fé? Meu irmão e minha irmã, é uma grande bênção termos irmãos caminhando conosco nesta vida, peregrinando para a glória. Poderíamos estar sozinhos, poderíamos estar lá nos nossos lares, distantes desta bendita comunhão aqui. Mas bendito seja o Senhor por nos conceder a graça de termos irmãos que foram salvos pelo mesmo Cristo. Cristo este, meus irmãos, por quem nós devemos bendizer ao Senhor também. Porque nós fomos arrancados das trevas e conduzidos para a sua maravilhosa luz. Por essa razão, nós devemos ter uma eterna expressão de louvor a Deus nos nossos lábios, bem como na nossa vida, pela sua graça em nos salvar. Meus irmãos, nós poderíamos passar aqui o dia inteiro falando sobre tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. E temos muitas razões para louvar a Ele por isso. Bendito, meus irmãos, seja o Senhor, bendito seja o Deus Altíssimo. Estas são as palavras de Melquisedeque. E isto, meus irmãos, é o que deve ser encontrado também nos meus e nos teus lábios. E então, meus irmãos, nós encontramos no finalzinho do verso do número 20, uma espécie de expressão de gratidão
bem como de reconhecimento de Abrão para com este homem que está diante dele, chamado Melquisedeque. O texto nos diz, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E então há uma discussão acerca dessa questão do dízimo aqui. Porque, vejam, meus irmãos, de que ele entregou o dízimo? De tudo que ele possuía, desde quando ele saiu das suas terras, lá no princípio, junto ao seu pai? Ou está se referindo aqui sobre o dízimo que foi dado aqui diante de Melquisedeque, daquilo que ele conseguiu desfrutar e ter dos despojos das suas lutas ali? Meus irmãos, nós não temos como precisar com certeza, talvez, provavelmente, os despojos daquilo que ele havia adquirido ali nas suas batalhas. Mas o interessante, o ponto aqui, é que ele vai entregar o dízimo. Ou seja, ele vai entregar parte daquilo que ele havia adquirido para o seu Deus. Porque, meus irmãos, o dízimo é uma expressão disso. Quando nós veremos ser estabelecido na lei posteriormente, nós veremos, então, o estabelecimento de uma 10ª. E era uma 10ª de tudo aquilo que os homens dos cereais, daquilo tudo que eles trabalhavam e então produziam. E alguém poderia então olhar para esse texto e pensar assim, mas pastor, o senhor vai falar aqui sobre contribuição na igreja à luz desse texto? Sim. Aqui nós temos um princípio para isto. E vejam, meus irmãos, essa ideia da contribuição aqui, ou do dízimo, como nós chamamos, é anterior à lei. Meus irmãos, é como uma expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado. Porque tudo aquilo que recebemos, nós recebemos de Deus ou não recebemos? Tudo. Saúde, esposa, filhos, trabalho, os nossos recursos. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, nos é mostrado um princípio fundamental que todos nós que estamos envolvidos com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos envolvidos. É a contribuição na igreja. E vejam, é diferente daquele período. Não é mais o cereal que vai ser trazido ali. Nós contribuímos na igreja financeiramente. E não é um papel de alguns membros da igreja. Se trata de um dever de todos os membros da igreja. Todos. Ainda que você talvez olhe para esse texto e pense assim, olha, não faz o menor sentido falar aqui sobre dízimo e contribuição na igreja. E eu não concordo com isso, eu não tenho que fazer isto. Aí você então deve se recordar do seu juramento e voto que você fez publicamente ao se tornar membro da Igreja de Cristo. Dentre todos os votos e juramentos que você fez diante de Deus, você jurou se comprometer em ajudar a igreja, inclusive financeiramente. Nas suas necessidades. E aí, meus irmãos, entra o meu e o seu compromisso em tirarmos uma parcela minúscula que, por conveniência, adotamos uma 10% para contribuição na igreja. Veja, você tem liberdade para talvez pegar o seu dinheiro e ofertar por fora a alguém. Dar uma oferta para a igreja. Mas nós não podemos negligenciar o nosso dever aqui. Não temos no culto nenhum gasofilácio. Não temos no culto ninguém passando com a bandeja recolhendo os valores. Mas há recolhimento. E há razão para isto. E há necessidades nisto. Para a manutenção da igreja, para sustento daquele que se dedica integralmente à igreja, mas não somente isto. Para assistência de necessitados fora da igreja, ou da igreja especialmente, os recursos são tirados do caixa da igreja. Para organizar, comprar algo, comprar um caixa, 2 caixas novos para a igreja, trocar lâmpadas, fazer o que for na igreja,
É desses recursos da nossa contribuição que deve acontecer. Ajudar pessoas que estão envolvidas com missões fora da igreja. Ajudar em plantações de igreja no mundo e aqui na nossa região. Ajudar pastores que em congregações pequenas carecem de recursos e não têm como sobreviver, e então a igreja vai poder ajudar nisto. Meus irmãos, são tantas as formas que a igreja pode contribuir, e isso deve acontecer, sobretudo, especialmente, através da igreja. Não necessariamente de você particularmente. Você pode também. Mas é a igreja que vai estender as mãos para isto. Então, firme o seu compromisso, uma vez feito com Deus, em contribuir com a igreja, para o bem daqueles que são da igreja, bem como para todo tipo de serviço fora feito pela igreja de Cristo. Esse é um dever que é meu, esse é um dever que é seu. Sejamos fiéis ao Senhor naquilo que Ele tem nos dado. É a demonstração de egoísmo da nossa parte se nós pensarmos assim, mas se eu der uma parcela do meu dinheiro, eu não vou conseguir fazer nada. Vai faltar o pão na minha mesa. Eu não vou fazer. Não falta não. O Senhor nos dá aquilo que precisamos. Ele nunca vai deixar faltar o alimento e o que é necessário para o seu povo. É um dever meu, é um dever seu. E Abrão nos deu um exemplo de alguém que ofertou, que contribuiu diante do Senhor. Mas então, meus irmãos, o texto continua e nós olhamos então para o versículo de número 21. E aqui agora vai se revelar um outro homem. E agora, mais uma vez, o mesmo rei, o rei de Sodoma. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Então vejam, meus irmãos, o que acontece aqui. O rei, que havia perdido a luta e a batalha, agora de alguma forma ele quer como que exigir de Abrão alguma coisa. Tipo assim, olha Abrão, tu fica com essas coisas aí, eu vou permitir, mas faz o seguinte, me dá as pessoas. Mas vejam, ele não tinha nenhum direito para fazer isso. Abrão possuía tudo. Ele venceu a guerra. Abrão poderia dizer assim para ele, olha, fica na tua. Eu posso te destruir aqui também, que está na minha frente aqui, ímpio, e não devo nada. Ele poderia olhar assim, não, vou ficar com tudo e acabou-se. E este rei não deveria e não poderia abrir a boca para exigir nada. O que esse rei deveria ter feito? Esse rei deveria ter agradecido a ele. Coisa que nós não encontramos nenhuma expressão de gratidão deste rei a Abrão pelo seu feito em favor dele. Ele foi salvo ali, por Abrão, junto a Ló, sendo liberto ali das mãos daqueles reis que estavam ali com ele. Mas o que então Abrão vai fazer? Abrão, meus irmãos, ele vai se revelar como um homem que não é ganancioso aqui. Não há ganância, não há ambição, não há um desejo irrefreado pelas coisas desta terra. Ele se mostra como alguém diferente de Ló, que cresceu os olhos por riquezas e prosperidade. Ele vai olhar, meus irmãos, para a proposta deste homem e ele vai, então, fazer um juramento diante de Deus. O texto nos diz, mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Essa ideia, meus irmãos, de levantar a mão, é sempre essa figura de alguém que está fazendo um juramento. E se trata de um juramento que é feito diante de Deus. Nós vemos isso, inclusive, hoje ainda, quando você vai fazer um juramento. As mãos sendo como que levantadas, e então você fazendo um juramento público diante das pessoas. E aqui nós encontramos essa ideia. Ele faz então esse juramento ao Senhor,
levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Então vejam, ele não faz um juramento aqui, meus irmãos, diante de qualquer pessoa, não. É diante do Senhor Yahvé, o Deus Altíssimo. E por que razão ele faz isso, meus irmãos? Porque ele não deseja tomar absolutamente nada daquele homem. Ele diz, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. É como se ele estivesse querendo dizer assim, com essa ideia de, eu não quero que você diga que me enriqueceu. Porque é como se ele já suspeitasse que este rei fizesse o seguinte, olha, está vendo este homem, Abrão, o hebreu? Ele possui tudo o que possui, porque eu dei. Eu dei para ele. E ele diz assim, não, eu não quero que essa mentira se espalhe. Porque tudo o que ele possui, ele quer que isso seja declarado para o mundo. Foi algo que veio do Deus Altíssimo, do Senhor, aquele que possui os céus e a terra. Por essa razão, ele diz ao rei, eu juro, eu não quero absolutamente nada que você possui. Sabe o que eu quero somente? Aquilo que os meus homens, os rapazes, que eram aqueles da sua própria casa, comeram durante todo o caminho. Eu só quero isto. O resto, você pode ficar. E mais uma coisa, você pode dar também àqueles que estavam envolvidos comigo na batalha. Porque homens estavam juntos com Abraão na batalha, ele vai dizer aqui no final, Aner, Escol e Manre, que foram com ele então. Ele vai dizer, a estes você pode dar. Mas eu não estou nem um pouco interessado nisso. E daqui, meus irmãos, nós podemos ver por que Abraão faz isto. Abraão, ele faz isso porque ele não quer nenhum tipo de aliança ou acordo com este homem. Meus irmãos, ele não quer estar junto a um homem mau e ímpio. Ele está declarando aqui, olha, você pode me oferecer tais coisas, mas meus olhos não ficam cheios com estas coisas. Eu não desejo estas coisas. Eu não quero estar junto a ti. Eu não quero fazer uma aliança com você. Isso, meus irmãos, nos ensina tantas coisas acerca do nosso relacionamento e das propostas que os homens deste mundo podem fazer para nós. Porque muitas pessoas são compradas assim mesmo e acabam comprometendo-se com homens que são perversos e ímpios. Quando eles então oferecem, olha, está aqui para você esta proposta, mas se junta a mim nisto, este negócio, duvidoso às vezes. Então muitos homens, então, em nome da proposta, por causa do dinheiro, se vendem. Quantos crentes já passaram por isso? Quantos já se envolveram em negócios que não deveriam se envolver? Isso só nos alerta, meus irmãos, sobre o nosso compromisso que nós devemos ter com o Senhor e que nós nunca, jamais devemos ter uma aliança assim com aqueles que são perversos e maus e que podem nos envolver nos seus negócios que são fraudulentos. Ló só se juntou àquela terra e logo ele estava envolvido ali no meio daquele povo iníquo e perverso. Isso pode acontecer com todos aqueles que fazem alianças com as coisas deste mundo e os homens maus deste mundo. Isso nos ensina a jamais, meus irmãos, nos alinharmos a isto. As propostas do mundo, as propostas da carne, as propostas dos perversos, que de alguma forma tentam nos seduzir para que possamos então ser ganhos por eles e nos envolvermos nas mesmas misérias, transgressões e pecados deles. Nunca podemos fazer isto. Aliança no casamento com ímpios. Aliança de amizade verdadeira com ímpios. Caminhar abraçando-se com ímpios como se fosse meu irmão. Não estou dizendo aqui que você não pode falar com o ímpio. Você deve, inclusive, aproveitar essas ocasiões para falar do Evangelho para este ímpio. Mas ele nunca será alguém com quem você terá tanta afinidade assim.
você não terá uma aliança com Ele, como a que nós temos aqui, de uns para com os outros, como irmãos em Cristo. Porque isto é perigoso demais. Parece que muitas vezes, meus irmãos, é muito mais fácil nós cedermos às tentações, às práticas, aos costumes errados daqueles que são ímpios, quando nós nos aproximamos deles, do que influenciá-los para o que é bom. Parece que é muito fácil nós cedermos. Então, meus irmãos, Abrão diz, eu não quero aliança com você. Eu não quero nenhum tipo de compromisso com o que é pecado. E é justamente esse tipo de aliança que nós jamais devemos nos envolver. Aliança com o pecado. Nós estamos, meus irmãos, em uma aliança com Deus e no compromisso firme com Ele, para vivermos em obediência a Ele na nossa vida. Não no compromisso com aquilo que desagrada ao Senhor. Abraão nos ensina isto. E é isto que todos aqueles que são santos e servos de Cristo fazem. Mas, meus irmãos, esse texto é um texto que também nos revela algo muito grandioso. Porque, eu falei no início, Abrão é um homem grande, mas ele vai se deparar com alguém que é maior do que ele. Por que razão, meus irmãos, Melquisedeque é maior do que Abrão? Quem era Melquisedeque? Para quem Melquisedeque apontava, quem ele representava, quem era aquele homem? Meus irmãos, é interessante nós vermos a palavra do Senhor nos explicando isto. Porque a Escritura, meus irmãos, de modo muito maravilhoso, nos mostra quem era aquele homem. E então a revelação ela vai se desdobrando e chegamos mais à frente ao livro dos Salmos. E chegamos até o Salmo de número 110. Salmo muito conhecido. O Salmo que provavelmente é o Salmo mais citado no Novo Testamento. E aqui nós encontramos as seguintes palavras, meus irmãos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante isto. Aqui, meus irmãos, está envolvido o rei Davi. Mas aqui nós encontramos, meus irmãos, uma expressão maravilhosa acerca daquele que é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, meus irmãos, a referência certamente não é Davi. Ele não é aquele sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Era alguém que não é somente maior do que Abrão, mas alguém que é maior do que Davi. E então nós nos perguntamos, quem é este homem? Então, meus irmãos, nós olhamos para muito tempo depois. E nós chegamos ao Novo Testamento, quando a palavra do nosso Senhor nos mostra com clareza quem era Melquisedeque. E olhamos então para Hebreus, onde o apóstolo vai escrever, meus irmãos, em Hebreus capítulo de número 7, falando acerca de Melquisedeque, o seguinte. Verso 20 do capítulo 6, verso 7 em diante. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém,
ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abrão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Meus irmãos, quem era Melquisedeque? Meus irmãos, do capítulo 5 até o capítulo 7, o autor, em Hebreus, ele vai falar que Cristo, ele é superior a tudo. Cristo, ele é superior aos sacrifícios. Cristo, ele é superior aos profetas. Cristo, ele é superior a Moisés. Cristo, ele é superior a todos. E então ele vai dizer, no capítulo de número 7, quem é Melquisedeque? Ele vai dizer, aquele no passado apontava para Cristo. Cristo era Melquisedeque. Aquele que abençoou, meus irmãos, a Abrão. Ele vai dizer, é Cristo. E este homem chamado Melquisedeque, ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que traria justiça e paz. Aquele que não é somente o rei da justiça, mas ele é também aquele que é o rei da paz. Cristo, meus irmãos, ele é a perfeição, ele é o grande sacerdote para quem Melquisedeque apontava. E é justamente nele, meus irmãos, neste Cristo, que nós encontramos unidos justiça e paz. É neste Cristo que nós encontramos unidos os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. E é ele, meus irmãos, que através do seu ofício de sacerdote se entrega de uma vez por todas em sacrifício para a salvação dos homens. E através disto, ele faz com que aqueles que eram inimigos do Senhor sejam reconciliados com ele. Ele vem com a justiça e ele também traz a paz. Paz entre os homens maus
e o Senhor que é bom. Paz entre o Deus Salvador e aqueles que se rebelaram contra ele. Como diz o Salmo de número 85, a justiça e a paz se beijaram. Isto é revelado em Cristo. Meus irmãos, Cristo, ele é revelado ali de modo grandioso, e ele é aquele grande Salvador. E ele é aquele que é servido. E ele é aquele que é manifestado, e ele é aquele que deve ser contemplado, e ele é aquele que deve ser desejado. Ele é aquele que deve ser crido. Tendo ele, meus irmãos, entregue o seu próprio corpo para satisfazer a justiça divina no meu e no seu lugar. Foi ele quem me salvou, foi ele quem te salvou através da sua obra expiatória na cruz. Os meus pecados e os teus pecados foram perdoados neste Cristo. E nós, meus irmãos, fomos libertos da condenação por causa deste mesmo Cristo revelado desde o Antigo Testamento, aqui diante de Abraão. O mesmo Cristo que salvou todos estes homens, o mesmo Cristo que nos salvou, é o mesmo Cristo que pode salvar o perdido hoje. Ele já entregou a sua vida de uma vez por todas para salvar o homem. Você é chamado para olhar para este Cristo que foi humilhado naquela cruz, mas ressuscitou, crendo que Ele pode salvar você do inferno. É o Senhor Jesus Cristo e somente Ele que pode conceder a você salvação, libertação da condenação eterna, que é própria para todos aqueles que se rebelaram contra Ele. O Senhor te chama a fé nele, neste Cristo, o nosso bendito e supremo sumo sacerdote. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela Tua palavra e pela graça que temos de ser expostos, Pai, a ela. E nós queremos, Pai, te dar graças por este Cristo, pelo Cristo que foi revelado no Antigo Testamento até o Novo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sacerdote, aquele que se entregou por nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos arrancar deste mundo mau. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por Cristo Jesus, porque o Senhor o providenciou para a nossa salvação. Nós, Pai, queremos te bendizer por Ele e que nós, Pai, possamos te louvar sempre por Cristo. Louvamos-te, Pai, por tua bondade e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a